Vamos continuar com o nosso estudo de campos elétricos produzidos por distribuições contínuas de cargas. Primeiro nós vimos a distribuição ao longo de uma linha e agora então nós vamos ver o que acontece quando uma carga elétrica é distribuída ao longo de uma superfície. Então, a pergunta é, dado um certo ponto no espaço localizado a uma certa distância de um arranjo de cargas distribuídas sobre uma superfície, como é o campo elétrico produzido nesse ponto do espaço? Então, é essa a pergunta que nós fazemos. Uma característica muito importante e que precisa ser definida para nós calcularmos o campo elétrico a uma certa distância de uma superfície é como a carga é distribuída nessa superfície. Se ao longo de um fio nós temos uma densidade linear de cargas que indica como a carga é distribuída por comprimento do fio, aqui nós temos ρS, que é chamado de densidade superficial de cargas. Então, essa densidade superficial dá uma ideia de como as cargas são distribuídas na superfície. E a unidade de medida é em coulomb por metro quadrado. Então, por exemplo, numa situação de distribuição de cargas uniforme, nós temos um valor constante para ρS. Por exemplo, 1 metro quadrado de superfície, uma carga de 1 coulomb distribuída uniformemente, resulta em uma densidade superficial de cargas de 1 coulomb por metro quadrado. Então, isso dá uma ideia de como a carga é distribuída, mas tem situações onde, por exemplo, nós temos uma concentração maior de cargas em uma certa região do que em outra. Então, podemos também ter uma função escalar descrevendo essa densidade superficial de cargas, caso ela não seja uniforme. A pergunta que se faz então é como calcular o campo elétrico produzido por essa distribuição de cargas. Primeiro, nós temos que definir o que é um elemento diferencial de carga dQ. O que seria um dQ nesse caso? Então, o elemento diferencial de carga dQ é definido como sendo o ρS, que é a densidade superficial de cargas. Se ela é medida em coulomb por metro quadrado, basta que nós multipliquemos por um ds, que representa então essa área infinitesimal aqui. Então, uma carga diferencial é o ρS vezes o ds. E isso vai produzir nesse ponto do espaço um dE, um elemento diferencial de campo elétrico, que por sua vez, se somadas as contribuições de toda a superfície, nós temos o campo elétrico total naquele ponto do espaço. Então, para calcularmos o campo elétrico, precisamos calcular uma integral, somando as contribuições de campo elétrico de cada uma dessas cargas diferenciais, né? Se nós também quisermos saber qual é a carga total, basta que nós façamos uma integral desse dQ. Então, nós temos que somar todas as cargas. E nesse caso, nós temos que fazer uma integral de superfície. Ou uma integral dupla, né, ao longo dessa superfície. Então, isso vai definir como é a carga total. Então, de uma maneira bem simples, nós conseguimos então definir qual a carga total. A questão é como adaptar a nossa expressão de cálculo de campo elétrico, que nós já temos para a carga pontual e para a carga distribuída ao longo de uma linha, como adaptarmos essa expressão para uma distribuição ao longo dessa superfície. Então,
Como é a intensidade de campo elétrico E para uma superfície de cargas? A intensidade de campo elétrico, definida em volt por metro, lembrem disso, ou newton por coulomb, para uma superfície de cargas é o quê? 1 sobre 4πε0, se nós estamos tratando do espaço livre. Como nós temos que somar as contribuições de cada carga infinitesimal ao longo da superfície, aqui temos ρs ds. Lembrando que esse ds representa um elemento diferencial de área. Aqui não é vetorial, nós não temos a característica vetorial da superfície porque não estamos calculando o fluxo, nós estamos só interessados no módulo dessa área. Multiplicando tudo isso, então, ρs ds pelo vetor distância dividido pelo módulo do vetor distância ao cubo. Lembrando que o vetor distância é o vetor que liga cada um desses elementos diferenciais de carga até o ponto onde nós queremos calcular o campo elétrico. Então, aqui definido dq, que é ρs ds. ρs tem que ser dado no problema, vocês precisam saber como é a distribuição de cargas. Dado ds, que representa a superfície, definindo um r, que é o vetor distância de cada um desses elementos até o ponto onde queremos calcular o campo, nós temos os ingredientes necessários para calcular o campo elétrico de uma distribuição de cargas ao longo de uma superfície. Também volt por metro. Então isso aqui é a expressão do campo elétrico de uma superfície de cargas. Que forma pode ter essa superfície? Ela pode ser plana, ela pode ser uma parede de um cilindro, ela pode ser uma esfera. Nós vamos utilizar superfícies que representam, ou que podem ser representadas por expressões matemáticas, que podem ser parametrizadas. Então, nesse caso aqui, coloquei uma superfície plana, mas essa superfície pode ter qualquer formato. Tá? Aqui começa a dar mais trabalho, porque se na linha de cargas nós tínhamos uma integral única, aqui é uma integral dupla. Então, o nível de complexidade vai aumentando conforme a distribuição de cargas vai ficando mais difícil, né? mais complicada. Espero que vocês tenham entendido essa expressão e agora então eu quero fazer um exemplo no próximo vídeo mostrando como se calcula isso para uma superfície plana, como é o campo elétrico produzido por uma superfície plana.